Hoje a gente vai embarcar numa jornada incrível pela história da medicina. É uma história, olha, cheia de magia, alguns erros bem bizarros e, claro, descobertas geniais que permitem que a gente viva como vive hoje. Então, se prepara, porque o caminho é cheio de surpresas. Dor de cabeça. Quem nunca, né? É talvez a queixa mais comum que existe. Mas o jeito que a gente lida com ela hoje em dia é um verdadeiro luxo, um milagre se a gente comparar com o passado. Pois é, hoje qualquer coisa, a gente vai lá, toma um analgésico e na maioria das vezes a vida segue. Agora imagina só, há milhares de anos, a solução mais moderna para essa mesma dor de cabeça poderia ser literalmente fazer um furo no crânio da pessoa. E acredite, isso era considerado um tratamento avançado. Esse contraste absurdo já mostra o tamanho da evolução que a gente vai ver aqui. E é exatamente disso que se trata. A medicina que a gente conhece não surgiu do nada prontinha. Pelo contrário, ela é o resultado de milhares de anos de gente tentando, errando, acertando às vezes por acaso e seguindo algumas ideias que hoje parecem uma completa loucura. Então, vamos começar essa viagem no tempo. Nossa primeira parada é no mundo antigo, uma época em que a fronteira entre o que era doença e o que era castigo divino, bom, essa fronteira quase não existia. No Egito Antigo, por exemplo, a crença era que as doenças eram causadas por deuses furiosos ou espíritos do mal. Então, para curar alguém, era preciso não só um remédio para o corpo, mas também feitiços e rituais para acalmar o divino. Por isso, os médicos e os sacerdotes eram muitas vezes a mesma pessoa. Faz todo sentido, né? Mas o mais fascinante é que, mesmo nesse mundo cheio de magia, a observação prática já estava lá, firme e forte. Eles sabiam muito bem como colocar um osso quebrado no lugar, como costurar um corte, e já usavam ervas que realmente funcionavam. A casca do salgueiro, por exemplo, que milênios depois daria origem à aspirina. Aí, lá na Grécia Antiga, surge uma teoria que iria dominar a medicina por séculos, a dos 4 humores. A ideia era bem direta. Nosso corpo tinha 4 fluidos principais. Se eles estivessem em perfeito equilíbrio, a pessoa estaria saudável. Se algum deles estivesse sobrando ou faltando, pronto, a doença aparecia. E é nesse contexto que surge Hipócrates, uma figura revolucionária. Ele basicamente disse: pessoal, vamos parar um pouco de culpar os deuses por tudo e começar a olhar para o paciente, olhar para o que ele come, onde ele vive. Ele foi o cara que começou a empurrar a medicina para longe da magia e na direção da ciência. Agora a gente dá um salto no tempo para a Idade Média, uma era que ficou bem conhecida por uma prática médica, digamos, bastante sangrenta. Bom, hoje em dia a gente ouve sangria e já acha um absurdo, mas o interessante é que para a época existia uma lógica. Lembra da teoria dos humores? Se a doença era um desequilíbrio e o mais comum era achar que tinha sangue demais, qual a solução óbvia? Tirar o excesso. Isso mostra como a gente sempre busca um sistema para explicar as coisas, mesmo que a premissa esteja errada. Para eles fazia todo sentido. Mas é um erro chamar a Idade Média só de Idade das Trevas para a medicina. Foi nesse período que nasceram as primeiras faculdades de medicina. E nos campos de batalha, os cirurgiões estavam aprendendo na marra a lidar com ferimentos terríveis, o que fez a técnica cirúrgica avançar muito. E isso tudo nos leva ao grande ponto de virada da nossa história. A partir do século XVIII, mais ou menos, a ciência começa a dar respostas de verdade, respostas que a magia e as tradições nunca conseguiram encontrar. E o impacto disso na vida das pessoas foi gigantesco. Dá uma olhada nesses números. A expectativa de vida na Grécia Antiga era de uns 35 anos. Hoje, em vários lugares, passa fácil dos 80. Esse salto inacreditável é, em grande parte, fruto direto do avanço da ciência. E aqui estão alguns dos maiores hits dessa revolução. Jenner com as vacinas que erradicou doenças como a varíola. O surgimento da anestesia que tornou as cirurgias possíveis sem uma dor excruciante. A penicilina, descoberta por Fleming, que inaugurou a era dos antibióticos. E talvez a maior de todas, a teoria dos germes, de Louis Pasteur. De repente, a humanidade entendeu, o inimigo era invisível, eram micróbios, não eram maus espíritos, não era ar ruim, eram seres vivos minúsculos. Isso, gente, mudou absolutamente tudo, da higiene das mãos à segurança nas cirurgias. E claro, não dá para contar essa história sem falar de pioneiras como Florence Nightingale, que mostrou que um hospital limpo salva vidas, e Marie Curie, cujo trabalho com a radioatividade nos deu ferramentas como o raio-x e as bases da radioterapia. Certo. Então, depois dessa longa jornada, o que a gente pode tirar de tudo isso? Vamos conectar os pontos para fechar a história.
Esse quadro aqui resume a nossa evolução de um jeito perfeito. Antigamente, se acreditava que dor de dente era causada por vermes dentro do dente. Hoje, a gente faz um tratamento de canal. Dor nas costas era tratada em mesas de alongamento que pareciam mais instrumentos de tortura. Hoje, a recomendação é se movimentar e fazer fisioterapia. A mudança é impressionante. E o mais interessante é que o passado não foi simplesmente jogado fora. Muito da sabedoria antiga, descoberta na base da tentativa e erro, ainda está presente na nossa farmácia hoje. A aspirina veio de uma observação milenar. O tratamento para malária foi inspirado por um texto chinês de mais de 1.600 anos. Essa busca toda, essa jornada pelo conhecimento da vida, como os textos antigos da Ayurveda chamavam, já dura mais de 5.000 milênios. É uma das aventuras mais longas e importantes da nossa espécie. E tudo isso nos deixa com uma última pergunta para refletir. Olhando para os nossos tratamentos mais avançados de hoje, quimioterapia, cirurgias super complexas, o que será que as gerações futuras vão olhar para trás e considerar a nossa versão de fazer um buraco na cabeça? Porque uma coisa a história da medicina deixa bem clara: a jornada está muito longe de acabar.